Agora aqui surgem 3 teorias sobre esse fato na vida de José. A primeira tese é de que José não foi tentado. Ele passou por tudo isso e não foi tentado. Eu sou apenas um instrumento nas mãos dele. E lembrando uma coisa, se a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, não poupou de mencionar o pecado de Rúben e Bila, o pecado de Judá e Tamar, também não faria cerimônia para poupar o pecado de José. Ela iria, se José tivesse pecado de fato, iria sim mencionar esse erro. Na verdade, nós andamos por toda a Bíblia, não vemos a Bíblia escondendo o erro de nenhum dos seus heróis. Mas a primeira teoria diz que José não foi tentado. Segundo alguns rabinos, eles dizem que se de fato José tivesse sido tentado, isso seria mencionado nas Escrituras. Essa é a primeira teoria. Eu fiquei tão surpreso. Tão sem ação. Eu não tive coragem. Mas existem 2 outras teorias que defendem sim que José foi tentado. Vocês terão que provar que estão falando a verdade. Apesar de, deixa eu abrir um parênteses aqui, o fato de ser tentado, nenhuma dessas teorias defende que ele realmente teve relações com ela ou caiu em pecado. O fato de você ser tentado é apenas o ponto fraco que está dentro de você. Obrigado. Então essas 2 teorias, em conjunto, elas dizem o seguinte: se José não foi tentado, então naturalmente não há mérito nenhum aqui, porque ele não teve algo a vencer, não teve algo com que se lutar. Então por que ele passaria por uma provação, por uma luta, se ele não teve nenhum desafio a enfrentar? Vamos para as 2 teorias sobre a tentação de José. Tá? A segunda teoria diz assim que a fala de José, no versículo 9, aponta o seu desejo pela a mulher de Potifar, porque o texto ele diz claramente assim, olha, ele nada me recusou a não ser a ti, porquanto você é a esposa dele. Tudo que ele tem ele entregou nas minhas mãos para que eu cuidasse. Ele me exaltou e confiou que eu cuidaria de tudo para que ele não se preocupasse com nada. Nenhuma coisa ele me negou, a não ser a senhora. Potifar me negou a você? A senhora é a esposa dele. Segundo alguns rabinos falam, nesse texto, quando ele diz isso, fica implícito que o desejo já estava dentro dele, ou seja, ele queria, ele tinha tudo, mas só aquele detalhe ele não tinha, e aquilo então era um fator de frustração na vida dele. Parece que o texto uma comparação a Eva, quando a serpente fala para ela, olha, é certo que você não pode comer de toda a árvore do jardim? E ela diz, não posso comer nem tocar. Percebe que o desejo implícito já estava ali dentro. E aí alguns rabinos fazem essa comparação, que quando ele cita essa situação, ele fala, olha, eu tenho direito a tudo, mas não tenho você. É como se ele tivesse assim, olha, eu queria muito, mas eu não posso, não me cabe. O desejo está aqui dentro, mas eu luto contra ele. Né? A vontade está aqui dentro. Essa é a segunda teoria, que ele foi sim tentado, e o versículo 9 nos aponta para isso. Nenhuma coisa ele me negou, a não ser a senhora. Potifar me negou a você? A senhora é a esposa dele. Deixa de bobagem. A terceira teoria diz que ele foi tentado, mas a evidência da tentação dele está ali no versículo 11, que diz, sucedeu que entrou ele num dia em casa para fazer o seu trabalho e não havia ninguém dos da casa ali. Era um dia atípico, era um feriado no Egito, onde as pessoas estavam comemorando um dia festivo na cidade. E José, sabendo disso, tendo ciência, lembre-se, isso é uma teoria, ele entra na casa de Potifar para fazer o seu trabalho, mas também para experimentar, para provar os seus sentimentos em relação à mulher de Potifar. Ficar olhando, ficar cobiçando, ficar ali tentado por aquela situação. Então, segundo essa teoria, diz que José entrou propositalmente, mas quando Jacó faz a profecia sobre ele, Gênesis 49, 24, fala assim, olha, você é como um arco que volta na sua força, é aquele que ele foi ver o pecado, cair no pecado, aproveitar a circunstância, ver o momento, a oportunidade do pecado, ele foi lá, enquanto ninguém havia em casa, ele dá aquela recuada. Irmãos, essa é as 3 teorias que paira sobre nosso irmão José. O que você acha? Ele não foi tentado? Você acha que ele foi tentado? E está bem claro no versículo 9, aquele desejo latente expôs na sua fala, mas ele tem uma trava moral que não deixa ele adiante? Ou você concorda com alguns rabinos no versículo 11, ele aproveitando, sabendo que a casa estava sozinho, foi lá brincar com o pecado, se expôs à tentação, mas no meio do caminho desistiu porque se lembrou
mostrou de quem ele era, do que, qual foi o chamado dele para aquele. Lembrando que as 3 teorias, nenhuma diz que ele caiu. Pelo contrário, todas exaltam o caráter de José. Nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre alguns silêncios que a Bíblia deixa aqui para nós. E aí nós vamos preparar um diagnóstico sobre todo o fato. Vamos juntar todas as situações e aí sim conseguir elaborar. Então, se você quer saber o final dessa história, inscreva-se no canal, aperta o sininho para você acompanhar os próximos vídeos. Até mais, que Deus abençoe. Estamos juntos.